dia, irmãos. Vamos abrir Mateus 5,16. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Nós somos a luz desse mundo, amém? A palavra diz que a nossa luz, quando ela ilumina, ela faz com que a gente tenha obras, boas obras. E essas obras vêm por intermédio da fé. E quando as pessoas veem essas boas obras através de nós, que somos membros do corpo de Cristo, eles não vão glorificar a nós, nem idolatrar a nós. Eles vão glorificar o vosso Pai, que está nos céus. Amém? Uma coisa que eu tenho sentido do Senhor e quero compartilhar com a igreja é o seguinte: o inimigo não está preocupado se você vem na igreja. O inimigo não está preocupado em você estar congregando, até mesmo lendo a Bíblia. Ele está preocupado se você tem unidade. E aonde é a nossa primeira igreja? Dentro de nós e depois dentro do nosso lar, com a nossa família. Satanás não está preocupado em nos destruir aqui, porque aqui tem pessoas que estão em jejum, que estão em intercessão. Amém? Creio que os irmãos estão, né? Em jejum, em intercessão, para que essa obra flua totalmente pela mão do Senhor no Espírito. E não pelo ego do homem letrado numa Bíblia. Agora em casa, quem está orando, quem está vigiando? Porque foi falado aqui, se os irmãos perceberem, né, a luta não é contra carne e sangue. Então tudo o que acontece tem um propósito. E tudo o que acontece tem que ter um propósito proveitoso. A palavra diz que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se a gente vê as coisas com bons olhos, nosso corpo tem luz. Agora, se a gente vê tudo com negativo, tudo com crítica, tudo com murmuração, o nosso corpo está em trevas. Está escrito isso, não é eu que falo. Então eu pergunto para os irmãos, a luz na época do Senhor Jesus, ela era uma vasilha, um candeeiro, chamado de lâmpada, feita de barro, que colocava-se uma unção, um azeite dentro, e através daquele óleo, ela iluminava o ambiente, amém? Então existiam três elementos para que essa luz pudesse brilhar. A vasilha de barro, o azeite, e o que mais que falta? Quando você quer acender uma vela, o que você precisa para que aquela vela ilumine? Não precisa de fogo? E por que os irmãos murmuram quando o fogo vem? É para brilhar a lâmpada. É na dificuldade que a gente mostra o que tem no coração. O Senhor diz, eu deixei você passar fome no deserto para ver o que estava no teu coração. E muitas pessoas acham que Deus é mau, que Deus não me ouve, que Deus não está atendendo a minha oração. A única coisa que o inimigo de Deus pode fazer em nosso coração é gerar incredulidade. Então, amados, como é que a gente vai ser luz se na adversidade a gente expressa outro caráter que não é o caráter de Cristo? A gente sabe que a luta não é contra carne e sangue. A gente sabe que a gente tem que estar orando o tempo todo, vigiando o tempo todo. Por quê? Porque a todo instante o inimigo precisa do quê? 2, 3 segundos para te derrubar. Ele gera uma dúvida no teu coração, ele gera uma situação adversa e a tua lâmpada se apaga. E aí o que flui? Nova criatura ou velha? A gente só expressa aquilo que a gente tem dentro de nós. Aqui dentro da igreja é fácil dizer, Jesus, eu te amo. Mas é no nosso lar, é no nosso trabalho, que nem a irmã falou aqui, que a gente expressa quem a gente serve verdadeiramente. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu exorto vocês essa manhã, e a mim também, é óbvio, para a gente aprender a viver em unidade na nossa casa, ter mais amor, ter mais paciência, mostrar que a gente realmente ama Jesus. Porque falar eu te amo é fácil, mostrar é difícil. E as nossas boas obras, elas são atitudes e não falácia. Né? Tem uma passagem na Bíblia que diz, crês tu que Deus é um só? Teus demônios creem e tremem. Qual é a diferença deles para nós, senão o fato que nós temos o poder de aceitar Jesus como Senhor e viver esse Jesus, praticar a palavra. O inimigo do Senhor não pratica a palavra, ele conhece. E o crente que só conhece e não pratica, ele está expressando o caráter de quem? Do discípulo ou do fariseu? Quem mandou matar Jesus? Foram os leigos e analfabetos da época ou os maiores teólogos da época? Então cuidado, irmãos, porque a letra ela mata. A gente está enchendo de letra o nosso coração, se engodando em aparências e a gente está preocupado com a autoimagem de espiritual que a gente não tem. Por quê? Porque a gente pode enganar o mundo todo e até nós mesmos, mas a gente vai enganar o Senhor.
Então não podemos deixar que o falso anjo de luz governe o nosso coração. A gente tem que aprender que na hora que vem o fogo é para iluminar a lâmpada. E é ali que nós vamos expressar o caráter daquele que nós servimos. Então, se alguém foi exposto nessa manhã, confesse para o Senhor. Peça perdão para o Senhor. Você tem que consertar com seu cônjuge, com seu marido, sua esposa, ou com seus filhos, ou com seus pais, ou com alguma pessoa. Vá consertar, se humilhe, porque se você se humilhar, o Senhor vai te exaltar. Agora, se você ficar se preservando, aquele que procurar salvar sua vida, vai perdê-la. Está escrito, não é uma coisa que o irmão Francis acha. Está escrito. E se está escrito, a gente tem que viver a palavra. Por quê? Porque a gente tem que dar satisfação para o único que pode salvar ou não a nossa alma, que é Cristo. Não temais aqueles que podem causar dano aos vossos corpos, mas não pode fazer nada contra a vossa alma. Temai, primeiramente, aquele que pode lançar no fogo tanto a alma quanto o corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.